quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos de TV. É bom lembrar os irmãos que agora em todo o Brasil, cada região tem um número, tem um canal específico para a nossa TV aberta. Em todas as regiões do Brasil, também pode ser visto nos nossos canais na Sky, tanto 87 como 587, ou até mesmo nas nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, que participam dos nossos programas, e também irmãos nossos, servos de Deus de outras igrejas, que também participam dos nossos programas, sempre dão a sua opinião, todos são muito bem-vindos. Nós vamos continuar com mais um programa hoje, falando desse assunto muito importante para a igreja, que é o ministério é maior que a vida. Lembrando aqui os pastores Francisco Damiani, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Guilherme, Pai do Senhor. Como o título do programa é um título que foi dado por revelação ao pastor Gedeuti, e o pastor Gedeuti hoje completaria 94 anos. É claro que o programa vai passar mais à frente, mas hoje a gente sempre lembra disso e tal, mas é o que eu disse hoje para a filha dele. O legado dele nunca vai ser esquecido, porque daquilo que Deus fez usando a sua vida. Nós estamos, dentro desse programa, falando sobre a igreja e sobre o ministério na igreja. E uma das coisas que nós vamos abordar nesse programa de hoje, falando sobre a igreja como corpo, porque ninguém tem dúvida, é claro, de que o ensino de Paulo tem um objetivo importante, mostrar o funcionamento da igreja como corpo. Então eu queria começar aqui o programa fazendo uma pergunta aqui ao pastor Francisco Damiani, depois vamos passar para Guilherme. A igreja funciona como um corpo humano. E a pergunta que eu faço, Francisco, já que Paulo disse que a igreja funciona como um corpo, eu pergunto a você, corpo adoece? Pai do Senhor Jesus, boa pergunta, né? Nós temos aprendido e temos vivido essa experiência, né? A igreja, ela é um corpo vivo, né? Ela não é uma organização, ela é um organismo vivo, né? Paulo deixa isso bem claro lá, né? Em 1 Coríntios 12, 27, Paulo diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, é natural que o corpo, nós estamos falando do corpo, né? Dando como exemplo o corpo humano, aquilo que são as suas necessidades e tudo. Dentro da igreja também, esse corpo que é a igreja, né, precisa de certos cuidados, justamente para que não venha contrair nada possa entrar nesse corpo para causar uma doença, uma debilitação, uma fraqueza, né? E interessante que pastor Amadeu e pastor Guilherme, que Paulo também trata disso, quando ele fala lá em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios de 29 a 30, ele diz assim, no verso 30 ele diz assim: por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Então o corpo ele pode sofrer esse processo, né? Essa necessidade. Mas é interessante que o nosso programa ele fala de ministérios, né? Então há uma necessidade do pastor, o ministério, ele tem que ter uma sensibilidade dentro do rebanho para identificar esse tipo de enfermidade. Onde que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Porque há um estágio, você não pode deixar chegar a um estágio final, né? Aqui Paulo diz assim, está fraco. Às vezes você vê o irmão, às vezes você vê alguma coisa ali, faltando alguma necessidade, né? A fraqueza, ela é a falta de alimentação.
né? A falta de alimentação. Eu até, falando sobre isso, eu lembro de Elias, né? O profeta, valente, valoroso, mas chegou um momento em que ele ficou fraco, foi para debaixo de um zimo no deserto, se isolou, né? Mas Deus, ele sempre tem a providência. Então, o que o Senhor mandou para ele? Mandou pão, mandou as brasas e mandou a água. Então, hoje, o ministério, quando ele é sensível, quando ele identifica isso dentro da igreja, ó, a igreja precisa de uma bênção, a igreja está precisando aqui de ser levada a uma vigília, uma oração, e ser colocado diante do grupo de intercessão, né? Nós temos hoje, o ministério hoje, ele tem esta bênção, né, que é o grupo de intercessão, que são os dons espirituais na vida da igreja. Muitas vezes o Senhor, nada chega. É por isso que eu fiz questão de ler esse texto aqui, que esse texto tem uma sequência. Nada chega de surpresa. Fulano dormiu. A igreja está com problema. Não, isso é uma sequência. Então, há uma necessidade do pastor, ele ter essa sensibilidade, ou seja, ele tem que conhecer, ele tem que diagnosticar, ele tem que ver que tipo de enfermidade que é, porque a enfermidade há várias, né? Então, qual o tipo de enfermidade e chegar, né? Colocar isso aos pés do Senhor, porque do Senhor é que vem a bênção, né? O Senhor mandou o pão, o Senhor mandou as brasas e o Senhor mandou a água, né? O Francisco, isso é importante. Não, isso aí que você está dizendo é importante, porque nós estamos falando do ministério, porque a igreja, ela é um corpo, não é? Então, você tem uma função, né? O governo da igreja tem uma função. Ele percebe, isso que você falou muito bem, que há uma dificuldade, tem alguma, porque olha só, né? Você que também é da área médica e tal, a doença é um desequilíbrio, né? Você diz assim, a saúde é um estado, define saúde é um estado de equilíbrio psicossomático, ou seja, quando você dá um atestado médico para um trabalho, você diz: atesto para os devidos fins que fulano de tal não é portador de nenhuma doença física ou mental, né? Então ele está apto para o trabalho porque ele tem saúde física e mental. Então doenças psicossomáticas. Então, muito bem. Então, isso é saúde, né? Saúde é um estado de equilíbrio. Então, ele não tem desequilíbrio disso. Se você traz isso para a igreja, há alguma coisa, porque quando o organismo ele está doente, há um desequilíbrio, né? Então, quando você percebe que alguma coisa não está bem na igreja, o pastor tem que ter sensibilidade, né, Francisco? Tem essa sensibilidade. Para isso, ele vai ao púlpito, né, para entregar uma mensagem. Às vezes ele ficou uma semana fora, um período de trabalho, alguma coisa, ele voltou naquela semana e ele foi à frente e ali ele percebe que tem uma coisa que não está bem, né? Que é a sensibilidade dele. Então, tem alguma coisa errada, né? Não, tem alguma coisa errada. Então, vamos pegar vou deixar vocês dar continuidade depois. Aí, quando você percebe que alguma coisa não está bem, quando você vai ao médico, o primeiro exame que o médico pede é sangue, né? Os outros exames mais complexos, exames de imagem, tudo fica para depois. Primeiro é o exame de sangue. Meu professor dizia que o sangue fala. Então, veja, o Francisco falou sobre o grupo de intercessão, né? Isso. Então você percebe alguma coisa, você diz: mas o que está acontecendo? Aí você vai chamar o grupo de: nós precisamos saber do Senhor, vamos fazer um exame de sangue, né? O sangue vai ter que nos falar, né? O Espírito Santo vai ter que mostrar se tem alguma coisa errada, né? E aí que está a importância do Espírito Santo, de um corpo vivo, do Espírito Santo na vida da igreja. Tem uma coisa errada, eu não sei o que é, mas você percebe, porque é o discernimento. O pastor tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria. Ele
tem uma coisa que não está bem. O que é? Não sei. Aí Se ele está no Espírito, o Espírito testifica. Aí tem uma coisa errada. Aí o que é que faz? É o ministério. Se o ministério não tiver, Francisco, a sensibilidade para isso, ele está precisando de uma bênção. Exatamente. Porque é aquilo que você falou muito bem, né? Eu estou falando aqui de enfermidade, né? Diante de um médico e de um bioquímico, né? O doutor Amadeu e o doutor Guilherme. Mas a questão aqui é espiritual. Então ele tem que ter essa sensibilidade. E ele tem que ter a capacidade de fazer esse diagnóstico. Isso ele tem que ter dentro do seu ministério, né? Porque o ministério também, ele tem que ter vida espiritual. E quando ele tem vida espiritual, o Espírito Santo dá a sensibilidade necessária para ele identificar ali aquilo que está acontecendo na igreja. Mas eu falo, às vezes é natural, às vezes o pastor viaja ou tem algum serviço, aí tem um irmão que já está mais fraco, já não vem, o outro, você sente que tem alguma coisa, né? Então é buscar os recursos. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, eu citei aqui Elias, porque o recurso, ele sempre vem da parte do Senhor. O Senhor não deixa de dar o recurso. O pão, ele vem, a brasa, né, ali falando o pão do Senhor Jesus, a brasa da bênção do Espírito Santo, a água, a palavra do Pai, isso tem. Agora, também, você também tem que entender o seguinte, às vezes não é de primeiro que você resolve o problema, não. Agora, isso que você está dizendo é o seguinte, às vezes, aí é que tá, veja só, os irmãos que estão assistindo, nós vamos entrar nessa segunda parte. Primeiro que o Francisco falou, então você entendeu que há uma dificuldade. Agora eu queria saber o seguinte, Guilherme, você pastor, você chegou na sua igreja, foi lá, viu, está assistindo o culto, aquela coisa, você foi para frente entregar uma mensagem, você teve um sentimento, sentiu que a igreja está com um problema. Tem uma coisa, há aquele sentimento, pastor tem discernimento, né? Vamos lá. Pastor Amadeu, pastor Francisco, essa parte é interessante porque compete ao pastor identificar onde está o problema, o que está gerando a enfermidade no corpo, né? E isso tem que vir do governo. Então, o pastor precisa identificar onde está a doença, o que gerou aquilo e como tratá-la. O tratamento não entrar para depois. Isso aí. Então, é outro programa. É por isso que desde o início o pastor Francisco falou, e o senhor também falou, sobre a questão do pastor estar alinhado, primeiro com o Espírito Santo e também com o rebanho. O pastor precisa estar sensível, em comunhão, buscando ao Senhor. É lógico que nós temos as nossas demandas e certamente, igual o senhor falou, você passa dias ausente, você chega, você percebe alguma coisa, você sente falta de alguém, então você precisa ter essa sensibilidade. Só para você continuar. Então, ele aqui, então, o pastor chegou aqui, viu que tem uma dificuldade, né? Nós estamos passando por aqui. Há uma dificuldade. Aí você chegou, o que você faz? Então você vai localizar a dificuldade. É o diagnóstico. Qual a doença e onde está. Né? Porque o médico, quando vai, o doente está passando mal, eu estou com dor, estou com febre. Então, mas o que está acontecendo? Aí você vai identificar, um problema renal, um problema hepático, um problema pulmonar, não sei. Então, a primeira, é isso que eu quero que você veja. Isso. Primeiro, então, está doente? Onde está a doença? Aí você vai identificar. E você consegue identificar onde está a doença através de duas demandas primordiais, que são os sinais e os sintomas, né? E aí você vai detectar. Localizar. Localizar. Como nós sabemos que as demandas na igreja são espirituais, é importantíssimo o pastor estar alinhado no grupo de intercessão. Por quê? Porque no grupo de intercessão, na busca, nos dons, o Senhor vai identificar o que precisa ser feito, o que precisa ser tratado, qual é a busca, qual é a necessidade, qual o setor
Qual setor, houve qual setor da igreja? Qual setor que houve essa demanda, essa pendência? Cobramos jovens. Isso aí, tá? É diácono, é obreiro, grupo de louvor, instrumentista. Então você precisa identificar. Porque de onde está vindo o problema? Ela surge de algum lugar. Então isso é primordial para um ministério. O senhor falou nos primeiros programas que nós gravamos que ministério é administrar crises. E o pastor precisa estar atento a tudo isso. O pastor precisa estar em comunhão, alinhado com o Espírito Santo, sensível para poder identificar e saber como tratar e quando tratar. Porque há tratamentos que são rápidos, curtos, mas há tratamentos que são mais demorados, prolongados. Então o pastor ele precisa ter essa sabedoria nas ações também. Você tem que... para ajudar os irmãos, né, didaticamente, aquilo... Agora, Francisco, uma das coisas que você percebe, você está na vida da igreja, você percebeu que tem uma dificuldade. Aqui aí o Guilherme disse o seguinte: vamos ter que localizar a dificuldade. É muito importante localizar a dificuldade. Agora, apesar do tratamento ser às vezes geral, mas você tem que priorizar aonde está a enfermidade. Exatamente. Quando você vai localizar isso, você coloca diante do Senhor, né? Às vezes, nós citamos aqui, nós temos grupos muito sensíveis dentro da igreja. O grupo de louvor instrumentista é um grupo muito sensível, porque eles são muito alvo, né? O louvor, ele liberta, né? E tudo isso. Por exemplo, estou dando um exemplo meu, né? Um rebanho que eu assumi recentemente, e eu vi que tinha algo estranho ali e tudo, era no grupo de senhoras. Tinha algumas irmãs se ferindo com qualquer coisa, podia falar nada, outra, entendeu? Então, eu fiz uma reunião, né? Nós vamos falar do tratamento depois, mas identifiquei isso. Eu identifiquei como pastor, e fui lá e conseguimos sanear isso, né? Porque isso incomoda. Você pega um grupo, né, de louvor que não está o instrumentista ali, aí o culto, o louvor, aí a sensibilidade do pastor vem nisso. Ele começa a ver o culto não tem uma glorificação, o louvor arrastado, e ali a presença... Tem um problema. Então, se tem um problema... Às vezes escassos no culto. Isso. Então, se tem um problema, você tem que detectar. E outra coisa, aquilo que a Amadeu falou, a saúde é um estado de equilíbrio. Então, se tem um problema, tem um desequilíbrio. E se tem um desequilíbrio, aí você tem que porque é o seguinte, olha só, né, a doença faz o que a doença faz? Você não pode... A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você manda lá um atestado posso trabalhar não, porque eu estou doente, entendeu? Então, uma igreja doente é uma igreja que não desempenha seu papel, sua função e tal. Mas eu quero chamar Pastor Amadeu, o pastor Francisco falou de equilíbrio, eu me lembrei de uma coisa também, que é uma experiência nossa, que o Senhor nos deu. Porque teve um determinado momento que o Senhor mostrou que o ministério era como o tampo de uma mesa, e ele era baseado em 4 pés, que eram grupo de intercessão, grupo de louvor, instrumentistas e os diáconos, né? Então, já pensou se você tem um pé que entra e mostra um certo desequilíbrio, como fica a questão do equilíbrio da mesa, da firmeza dessa mesa? Agora eu quero... Então, isso atinge diretamente até o próprio pastor. Se o pastor não atentar para isso, não tratar, compromete até a ação do ministério dentro da igreja. Bom, eu vou colocar para vocês agora um segundo ponto, eu vou deixar vocês aí se debaterem. É claro que eu uso o lado médico para poder abrir uma figura para vocês. Uhum. Olha só, em medicina, você recebe o doente, então você tem a obrigação de fazer o diagnóstico. Mas, e se você fizer o diagnóstico errado? Aí você mata o corpo. Mata o corpo, né? Tudo,
Porque tudo, como nós falamos aqui, a saúde é um estado de equilíbrio. Então, o tratamento também tem que ter equilíbrio. Você não pode nem dar o remédio de menos, que você não vai sanar o problema, né? E nem dar o remédio demais, você só matar o doente. Porque é o seguinte, olha só, você... vamos pegar um caso. E nem deixar de dar o remédio também. Você tem o doente, ele tem um problema, né? Você que é bioquímico, você sabe disso. Então você tem que tratar essa doença. Mas se você não fizer o diagnóstico correto, você pode piorar a doença ou até matar o doente. Você falou bem. Tá. Então é importante, você percebe que a igreja tem um problema, você tem que fazer o diagnóstico correto. Entendeu? Aí é por isso que você precisa, não é sozinho, é um conjunto de coisas que você faz para fazer o diagnóstico correto. Porque se você errar no diagnóstico, você pode complicar o tratamento. E a dose terapêutica de um medicamento não compromete o tratamento, porque a dose é aquela dose. Se você mudar a dose, o remédio não é remédio mais, é veneno. Né? Então, isso que o senhor falou é fundamental, é importantíssimo, porque você precisa tratar, você precisa saber o que é, para você tratar bem tratado e para você saber como que se deve tratar. Porque senão, foi aquilo que o pastor Francisco falou, você mata o corpo. Muito bem, nós estamos encerrando esse programa e para os irmãos que assistiram, nós estamos falando que a igreja é corpo, mas o corpo pode adoecer. E aí nós temos que ver a importância do pastor no seu ministério, no seu trabalho, para fazer esse entendimento, entender isso, observar isso, né? Perceber, porque é interessante, só para concluir aqui, há doenças que às vezes são crônicas. Existem as doenças agudas, né? Acontece rapidamente, tem uma evolução rápida, pode até ou você cura ou às vezes mata, mas há doenças que se arrastam, são chamadas doenças crônicas que se arrastam, né? Então o pastor tem que saber isso. Então você vai saber por que a igreja está assim, por que a igreja não cresce. Por que a igreja tem essa dificuldade? Porque o pastor tem que entender isso, tem que discernir isso, tem que avaliar. Ele não pode, de maneira alguma, se furtar a isso, porque senão o ministério dele é um ministério sem nenhum resultado. Nós vamos parar aqui, Francisco. A paz do Senhor. Paz do Senhor, nossos queridos irmãos. Guilherme, a paz do Senhor. Paz do Senhor. No nosso próximo programa, nós vamos avaliar o seguinte. Então, nós falamos sobre doença, o corpo pode adoecer. E o que nós usamos, então, para fazer o tratamento? Agora nós vamos entrar, então, para uma segunda fase, que é o tratamento. Mas isso no nosso próximo programa. A paz do Senhor a todos.